Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Profecias em Pauta. É uma alegria tê-lo conosco. Neste canal nós temos o objetivo de estudar a Palavra de Deus, a Bíblia, em especial as profecias. Mas, claro, nós queremos utilizar o método de Cristo. E qual era o método de Cristo para interpretar ou para ensinar as Escrituras aos seus discípulos? Qual era a maneira que Jesus usava para que os seus seguidores compreendessem corretamente as Escrituras? É isto que nós vamos ver neste nosso primeiro estudo. Fique conosco, este é o canal Profecias em Pauta. Se você gosta de profecias, eu tenho uma boa notícia para você. Estaremos aqui no canal Profecias em Pauta, fazendo uma série de estudo das profecias. E claro, nós queremos utilizar o método de Cristo. Eu separei alguns textos para o nosso estudo de hoje, esse nosso primeiro estudo, e eu gostaria que, se você tiver a sua Bíblia em mãos, que você abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura, vamos juntos analisar os textos e descobrir juntos qual era o método de Cristo. Se você não tem a sua Bíblia em mãos, não tem problema, os textos estarão aparecendo aí na tela para você, ok? Então vamos ao nosso primeiro texto, que está no livro de Isaías, capítulo 28, os versos 9 e 10. Olho na Bíblia. O texto diz o seguinte: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, o que esse texto está nos dizendo? Ele está, a princípio, nos fazendo uma pergunta. A quem se daria a entender o que foi revelado, o que foi dito? A quem se daria a entender? E ele faz essa interrogação, mas o próprio texto vai nos dizer ao desmamado, às crianças. Na verdade, nós podemos sim, conforme esse texto diz, ensinar às crianças também o conhecimento das Escrituras, se usarmos o método correto, a didática correta para falar com as crianças, ensinar as crianças, com certeza elas também vão compreender dentro da capacidade intelectual delas. E nós, para com os adultos, para conosco mesmos, devemos também utilizar o método certo. E o texto está nos revelando, regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Se nós alinharmos o maior número de textos possíveis que nós encontrarmos na Palavra de Deus a respeito do mesmo tema, nós com certeza chegaremos a uma conclusão correta do que a Bíblia quer nos ensinar, quer nos dizer. Nós não podemos formar ou fundamentar a nossa fé em cima apenas de um versinho da Bíblia. Isso seria a teologia de um verso só, e isso não daria a nós uma perfeita compreensão, não traria luz a respeito do tema que estamos estudando. Por isso regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Vamos então ao nosso próximo texto, que está no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, o verso 17. Está escrito, olho na Bíblia: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o que esse texto está nos dizendo? Que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Sim, e nós precisamos de luz para seguir no caminho certo. E ele está dizendo que todo dom perfeito vem desse Pai maravilhoso que nós temos, que nos deixou a sua palavra, que ilumina o nosso caminho. E ele está dizendo que em Deus não há mudança nem sombra de variação.
Deus não é como o homem, Deus não muda de ideia. O que Deus disse está dito, não vai mudar. O que ele disse no Velho Testamento, ele também confirma no Novo Testamento. A palavra de Deus não se contradiz, porque é a palavra de Deus. E nós temos que ter fé que Deus não muda, e Ele não muda mesmo, Ele é maravilhoso. E Ele deixou esse dom maravilhoso, esse presente maravilhoso, que é a palavra de Deus, para nos iluminar o caminho. Vamos então ao nosso próximo texto, que está no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte, acompanha aí na leitura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça e educação na justiça. Para correção e para educação na justiça. A fim de que o homem de Deus, verso 17, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que esse texto está nos dizendo, então? Que toda a Escritura é inspirada e útil para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir, para nos repreender se acaso nos desviarmos do caminho. Toda a Escritura, o Velho e o Novo Testamento. A Bíblia é, como diz no livro de Hebreus, uma espada de dois gumes, e nós devemos utilizar toda a Escritura, porque nós queremos ser, como o texto está dizendo, dentro da possibilidade humana, sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, se deixarmos que o Espírito Santo atue em nossa vida. Agora, com o conhecimento da palavra de Deus, nós podemos seguir pelo caminho correto, o caminho estreito, o caminho que nos levará para a vida eterna, pelos méritos do nosso querido Jesus Cristo. Vamos então para o nosso próximo texto, que está no livro de Lucas, capítulo 24. Mas antes de ler esse texto na Bíblia, eu gostaria de ver com vocês o contexto desse texto. Eu gostaria de ver com vocês, de lembrar com vocês, na verdade, em que momento esse texto foi escrito. E esse texto foi escrito num momento bem difícil para os discípulos. Era um momento em que Jesus tinha sido crucificado. E eles estavam arrasados, eles estavam muito tristes, decepcionados, eu diria. Porque, inclusive, alguns estavam bem assustados, estavam escondidos. E eles tinham a esperança maravilhosa de que Jesus seria o libertador, mas eles estavam esperando uma libertação terrena, uma libertação da opressão romana. E, na verdade, agora já era o terceiro dia, Jesus tinha sido entregue pelos líderes judeus aos romanos e eles o crucificaram. E eles estão muito tristes e alguns, inclusive, retornando para suas aldeias de origem. E esses dois discípulos aí do capítulo 24 de Lucas estão caminhando para Emaús, a sua aldeia, e muito tristes, conversando a respeito dos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém, quando alguém aparece e começa a caminhar junto com eles. E pergunta para eles, sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles respondem, você por acaso é o único forasteiro que, estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu com Jesus, que era poderoso profeta e fez maravilhosas obras e milagres, e agora é o terceiro dia que ele foi morto? É certo que algumas mulheres estiveram no túmulo e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos e que Jesus não estava no túmulo, e já é agora o terceiro dia, e nós estamos realmente muito tristes. E então Jesus agora pergunta para eles e diz para eles o seguinte, vamos lá para o verso 25 de Lucas, onde Jesus disse para eles, ó nécio, quer dizer tolos, e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. E diz mais, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito ou constava nas Escrituras. Então, Jesus, na verdade, faz uma repreensão
para eles, dizendo: ó nécios, ó tardos, por que vocês se demoram tanto? Vocês têm as Escrituras, por que vocês não checam lá? Por que vocês não leem o que está escrito a respeito do Messias? Não convinha que, acaso ele padecesse? Porque estava escrito que ele seria morto. Ele seria entregue como uma ovelha ao matadouro, mudo, não falaria nada. Está escrito também que ele nasceria em Belém. Vocês não checaram isso? Onde que Jesus nasceu? Que ele nasceria de uma virgem e que ele seria traído por um dos seus companheiros por 30 moedas? Também está escrito que ele seria crucificado entre 2 ladrões e que ele seria enterrado na sepultura de pessoas ricas. Vocês não viram, não leram, não pesquisaram isso nas Escrituras? E Jesus então usou o livro de Moisés, os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, e passando por todos os profetas, explicou tudo, tintim por tintim, do que estava escrito a respeito do Messias, a respeito dele próprio. E então Jesus se assenta com os discípulos ali para se alimentar, e quando Jesus levanta as mãos para orar, Jesus desaparece da presença deles. E eles ficam assim maravilhados e com o coração ardendo, voltam correndo, conversando. Puxa, não é à toa que o nosso coração realmente se inflamava, se ardia, por causa que eles estavam nos explicando as Escrituras, e voltaram correndo para Jerusalém para contar as novidades aos seus amigos, os apóstolos e os outros discípulos. E então, agora vamos ver o próximo texto, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versos 19, 20 e 21. Olho na Bíblia. E o texto diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que texto maravilhoso esse texto de 2 Pedro. Esse texto está nos dizendo que nenhuma profecia das Escrituras são de particular interpretação. Jesus, quando explicou para os discípulos ali no caminho de Emaús, ele não começou dizendo: eu acho que isso ia acontecer porque o Messias de repente fez alguma coisa errada, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, Jesus não teve, nem Jesus procurou fazer uma interpretação particular. Ele expôs as Escrituras. Então, esse é o método de Cristo, conforme ele mesmo revelou ali no livro de Lucas. O próprio livro de Lucas nos revela qual era o método de Cristo. É utilizar toda a Bíblia. Não é utilizar a particular interpretação que eu possa ter, que o meu amigo possa ter, que a igreja A, B ou C tenha sobre as Escrituras. Não é uma interpretação particular. Não é o padre, nem o pastor, nem o bispo, nem o papa que pode interpretar as Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro muito especial. Não é um livro de leitura apenas, mas é um livro de estudo. E nós devemos buscar na palavra de Deus que ela própria se explique, que ela própria se revele para nós, assim como Jesus fez. Como o texto está dizendo, nenhuma profecia da palavra de Deus é de particular interpretação, porque não foi escrita por vontade humana. Então não pode ser uma interpretação particular. Homens santos da parte de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Aliás, é muito importante também, e eu fiz isso antes de começar esse vídeo, eu orei a Deus pedindo iluminação do Espírito Santo. Você também deve, quando pegar a palavra de Deus para estudar, orar a Deus pedindo a Ele a presença do Espírito Santo para iluminar a sua mente, para lhe dar entendimento das Escrituras. Esse era o método de Cristo, permitir que as Escrituras se explicassem. A palavra de Deus não se contradiz, ela se autoexplica. Algumas pessoas hoje em dia, que não creem na palavra de Deus, e alguns ateus, inclusive, dizem que existem contradições na palavra de Deus. Mas, na verdade, não existem contradições. Alguns textos da Bíblia, escritos por pessoas diferentes, em especial aí no Novo Testamento, né, os apóstolos escreveram coisas
aparentemente diferentes, mas elas não são diferentes, elas não se contradizem. É a percepção de cada pessoa segundo a sua personalidade, o seu caráter, em determinada situação, em coisas que eles viram juntos com Jesus. Eles escreveram a mesma coisa, mas falando, detalhando coisas que chamaram a atenção deles. E isso acontece hoje em dia com a gente também. Se você tiver a visão de uma paisagem, de um acontecimento, você, junto comigo, você vai falar sobre coisas que te chamaram a atenção. E eu também vou falar de coisas que me chamaram a atenção naquele momento. E nós vamos escrever, talvez, ou vamos relatar para uma pessoa o mesmo tema, o mesmo assunto, mas colocando algumas coisas diferentes um do outro. Não que elas se contradigam, mas elas estão ali diferentes. E na verdade, isso não é contradição. Na verdade, isso é acrescentar conhecimento em cima daquilo que foi revelado, em cima daquilo que foi observado, daquilo que foi visto. Nós não podemos acreditar que a Bíblia, a palavra de Deus, como sendo a palavra de Deus, tenha contradições, porque em Deus não há mudança nem sombra de variação. E então, agora com esse método de entender a palavra de Deus, que é o método correto, porque é o método de Cristo, nós podemos dar início ao estudo das profecias. Em especial, nós vamos começar com o livro de Mateus, que nós vamos ver mais o último texto agora, e nós vamos ver que o livro de Mateus vai nos dar uma orientação acerca do livro que nós devemos começar estudando, e essa orientação vem da pessoa de Jesus. Então vamos ao nosso último texto, que é o texto de Mateus capítulo 24. Eu gostaria de rapidamente também explicar para você o que está acontecendo nesse texto. O texto de Mateus capítulo 24 vai falar sobre os discípulos saindo do templo, e eles estão ali elogiando o templo, eles estão exaltando o templo na presença de Jesus, dizendo: olha, Senhor, que pedras maravilhosas, que construção magnífica. E Jesus, como que joga um balde de água fria sobre eles, diz o seguinte: na verdade não ficará aqui pedra sobre pedra sem que tudo seja derribado. E os discípulos ficaram atônitos, assustados, preocupados com aquela profecia de Jesus, que na verdade se cumpriu no ano 70. O templo, de fato, assim como Jerusalém, foi totalmente destruída pelos romanos. E Jesus, então, se dirigindo para os Montes das Oliveiras, se aproximam de Jesus e perguntam: Jesus, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá do final dos tempos e da tua volta? E Jesus começa a dizer para eles: olha, vai acontecer guerras e rumores de guerras. Vão haver terremotos em vários lugares. Vão morrer pessoas, muitas pessoas vão morrer de fome, haverá fome por muitos lugares. E haverá muitas catástrofes na natureza, novas doenças, e todas essas coisas estarão precedendo a volta de Jesus. Isso ainda não é o fim, porque essas coisas, na verdade, vão estar se intensificando, e Jesus vai repetir novamente esses sinais, ou algum desses sinais, depois do verso 15. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 15 de Mateus capítulo 24. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 15. Olho na Bíblia. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. De todos os 66 livros da Bíblia, Jesus aponta o dedo direto para o livro de Daniel. E ele diz: olha, vocês querem saber o que vai acontecer no final dos tempos? Leia e entenda Daniel. Se você quer se preparar sabendo do que vai acontecer, leia e entenda Daniel. E é esse livro, que na verdade é um livro pequeno, de 12 capítulos, mas cheio de símbolos, cheios de coisas difíceis de se entender se nós não utilizarmos o método de Cristo. Mas se utilizarmos o método de Cristo, utilizando a própria Bíblia para explicar a Bíblia, nós vamos conseguir compreender e se preparar com relação às coisas que acontecerão no futuro. E que algumas que já aconteceram, nós vamos poder comprovar olhando para a história, porque algumas das profecias já se cumpriram, e nós vamos olhar para estes símbolos,
deixando que a própria Bíblia explique estes símbolos, e nós vamos confirmar que a palavra de Deus realmente é a verdade. E nós vamos poder ter a nossa fé acrescida. Na verdade, vai acontecer com você o que aconteceu comigo. A nossa fé, como a minha fé aconteceu, ela vai dar um salto. E como a Bíblia diz, a sua fé vai passar a ser certeza das coisas que você espera, a volta de Jesus. A vida eterna e a salvação pela graça do nosso Salvador Jesus Cristo estarão à sua disposição, porque você vai ter a sua fé acrescida e você vai ser capaz de passar por todas as provas que virão no futuro, porque você vai estar preparado. E Jesus deixou esses sinais, mas não para que a gente se assustasse, mas para que a gente se preparasse. E o conhecimento das profecias vão nos aumentar a fé em nosso Salvador, no plano maravilhoso de salvação do nosso Deus. No próximo estudo, nós estaremos iniciando com as profecias do livro de Daniel. E é claro, nós vamos utilizar o método de Cristo. Até o nosso próximo estudo e fique conosco no canal Profecias em Pauta.